estamos hoje tentando entender com um pouco mais de profundidade, né, os caminhos do nosso corpo. Então, quem nos ouve não se impressione com termos como DHEA, cortisol, falamos de sistema simpático, parasimpático. A nossa preocupação aqui, ela não está diretamente vinculada a nos transformar em técnicos ou até em cientistas da área, mas pelo contrário, essas informações elas são sempre disponibilizadas, né? E por nós e por qualquer meio de comunicação que você encontrar, você vai ouvir falar e ler notícias sobre isso. Através desses sistemas e através da nossa compreensão do que é o corpo, hoje a gente vai se propor a tentar entender algo que não é nada simples, que é a causa das doenças. Por que nós estamos falando disto, né? Nós começamos no podcast passado preocupados com como que a gente se projeta para fora, né? E muitas vezes como nos comunicamos com o cosmos, né? Se poluímos esse ambiente ou iluminamos com o nosso comportamento. E agora estamos falando o que fazemos com o nosso corpo, né? Quando a gente está em um estado inadequado, né? Fora de um estado de coerência, o que fazemos com o nosso corpo? E embora nós não somos médicos nem especialistas, profundos especialistas, a gente tem essa curiosidade de ir buscar para ter uma vida melhor. Não só para se projetar ao cosmos de uma forma mais positiva, mas tratar melhor a nós mesmos, não é? Então, quando você fala a causa das doenças, se sabe, hoje é amplo, a ciência reconhece de que 90% das doenças somos nós que provocamos, né? São psicossomáticas, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, não é? E aí vem aquela questão do estresse persistente, né? Hoje a vida não está fácil para ninguém, não é? Contas para pagar, correrias, excesso de informação. Não basta a gente assistir um noticiário e se você se envolve no noticiário e você entra tão profundamente no noticiário que você começa a sentir raivas ou, né, sentimentos nocivos, indignação, você está envenenando o nosso corpo, né? Você está justamente estimulando esse estresse persistente. Você já não teve um dia fácil, né? Condução, trânsito, contas para pagar, supermercado, tudo caro, etc. E vai por aí afora, e ainda você assiste um noticiário que você coloca uma carga emocional violenta, você simplesmente está continuando, né, a alimentar teu corpo com um estresse enorme. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece com esse estresse persistente. É uma coisa que eu acho que é importante, é uma percepção que eu tive enquanto você estava falando isso. Quando, por exemplo, eu digo assim, comer glúten ou pão vai intoxicar o corpo. Você vai lá e come uma bela macarronada e se sente bem pra caramba, né? E aí pode até ser que aquilo está inflamando o seu corpo, porque agora a palavra é inflamar. Exatamente. Né? Portanto, você tem conhecimento, mas de maneira direta você não percebe o efeito que isso provoca no seu corpo. Ao contrário do estresse. O estresse desencadeia instantaneamente um desequilíbrio orgânico absurdo e todos nós passamos por isso em algum momento. Então, é interessante falar isso quando você menciona das doenças e terem fatores psicossomáticos, é porque mesmo sobre esse impacto que a gente sente no organismo, nós não conseguimos agora sim compreender que a somatória desses impactos vão gerar uma lesão orgânica, vão gerar uma lesão espiritual. Nós não conseguimos enxergar isso. Não. Então, eu acho que a importância do que você vai dizer agora é exatamente isso, é tentar compreender esse mecanismo para que, no mínimo, eu não me prejudique tanto, eu consiga identificar exatamente quando eu tenho esses picos e essas crises, porque isso não é normal. Não é normal trabalhar em estado de estresse constante. Não é normal trabalhar 16 horas por dia. Não é normal. Não é normal.
Veja, nós já falamos várias vezes, né? Aliás, até no próprio podcast passado, que nosso corpo, ele trabalha como um pêndulo, né? Então, ora o sistema simpático está predominando, ora o sistema parasimpático está dominando. Isso seria o equilíbrio, né? Então, ora eu solto hormônios de estresse, ora eu solto hormônios de placidez, tranquilidade, e meu corpo trabalha exatamente nesse ritmo natural. Agora, quando eu pela minha vida, trabalho apenas num ritmo focado, por exemplo, estresse constante, este é o problema. Que eu não dou descanso ao corpo. Eu estou bombardeando o corpo com cortisol, não vamos entrar um pouquinho mais nesse detalhe, mas eu estou mantendo meu corpo em estado permanente de briga, em estado permanente de alta excitação, né? E vamos ver o que provoca isso, tecnicamente. Mas já vamos adiantar o seguinte: 1 minuto de estresse persistente, 1 minuto de estresse persistente, gera 6 horas de baixa imunidade. Isso é muito importante. Isto é científico, não estamos aqui. É científico, está provado. 6 horas de queda de imunidade. Aí você, obviamente, está disposto a gripe, está disposto a muita coisa. Então, todas essas bactérias oportunistas, né? Quando você tem uma baixa de imunidade, está ali. Claro. Está ali no teu nariz, por onde nós respiramos, na boca, na pele, etc. Né? Então, caiu a imunidade, fatalmente você vai ser vítima destes vírus oportunistas. Né? Eu acho que a única pessoa que percebe que baixou a imunidade é quem tem herpes. Exatamente. Aí o cara percebe que baixou a imunidade, que a herpes começa a abrir. Exatamente. E ele sequer se dá conta que ele está com a imunidade baixa. Veja, nosso corpo tem anticorpos, né? Que quando você está bem, tudo flui. Claro. Né? Então, quando você fala de você comer uma bela macarronada e te fez bem, se você está bem, isso o teu corpo vai digerir. Claro. Agora, se você está sobrecarregado e num estresse violento e está com baixa imunidade, obviamente o efeito é nocivo. Né? Então, por que a nossa preocupação de estarmos bem? Né? É justamente para poder lidar com o cotidiano. Né? E no finalzinho nós vamos ver como que a gente pode trabalhar para estar bem. Há práticas para isso, ok? Mas vou entrar um pouquinho agora no aspecto mais técnico, mas não é necessário ficar muito preocupado com esses jargões ou nomes, porque não é isso que importa, né? O que importa é o conceito. Né? E o conceito é assim: estresse persistente, né, condiciona um estímulo direto ao hipotálamo, né? E o hipotálamo atua diretamente sobre a hipófise. E a hipófise, através de um hormônio, né, ele ativa as suprarrenais e é aí que começa a liberar, então, cortisol e catecolaminas, que são a famosa adrenalina e a noradrenalina, que são justamente os elementos, né, que te predispõem a você estar em um estado de tensão e pronto para quê? Para atuar, para a briga. Então, você vê, esses circuitos que você menciona são circuitos glandulares, né, ativados isso. por hormônios. Eles são... É comprovado cientificamente isso. Né? Exatamente. Então, quando você... a partir de determinada ação, o seu corpo vai promover uma reação àquela altura. Isso. E aí eu queria só fazer um comentário. Aí você pode dizer assim, mas eu vivo estressado, mas eu não estou estressado. Você não se apercebe? Comigo é diferente. Comigo sempre é diferente. Tem um exercício que a gente faz quando é criança, de você fechar os olhos, imaginar um limão, e aí você fala para a pessoa, chupa esse limão. Aí normalmente ela faz careta e fala, caramba, me veio o gosto do limão na boca. É porque o organismo não consegue entender se aquele estresse que você está passando, né, é de fato uma situação difícil no trabalho,
no supermercado, no banco, ou se aquilo é um ataque, uma ameaça direta à sua vida. Então ele vai reagir como se fosse uma ameaça direta à sua vida. E aí, você vive nessa forma há anos. Tem nesse livro Inteligência Emocional, nos primeiros capítulos, ele descreve muito esse ciclo, né? Chegando ao ponto máximo, né? Quando você se sente ameaçado, que olha como é interessante, chega a tal ponto de que glandularmente é acionado o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo que nós temos. Ele corta-circuita o lobo frontal do nosso cérebro, que não permite você raciocinar mais, o cara fica cego. Literalmente cego. Ele reage de forma violenta, né? Como um animal. Ele reage com impulsos de sobrevivência, né? Nós temos estados de raiva, a gente está cansado de ver hoje em dia, né? Por exemplo, esse caso desse rapaz que deu 60 socos na mulher no elevador. Ele, com certeza, né, a fúria dele foi a tal ponto que o reptiliano dele foi ativado, né? Corta-circuitou o lobo frontal, o cara fica cego, ele não se controla mais. Ele literalmente tem reações animalescas, né? Veja como é sério, né? Veja como é briga de trânsito. Nós estamos cansados de ver que a pessoa fica cego, né? Então veja aonde vai esse nível de estresse. E obviamente se você vive num estado estressado, você já está num platô, que daí para subir, né, e alcançar esses estados máximos é muito pouco. Aí é a nossa responsabilidade de a gente se manter de forma sadia, né? Mas enfim, veja, uma pessoa sobre esse estresse contínuo, né, ele continuamente está liberando cortisol e a catecolaminas, né? E a persistência desses hormônios provocarão o que no organismo? Eu vou fazer uma lista aqui de coisas que provoca. Olha, transtorno no coração, muda o ritmo cardíaco, né? Acelera. Transtorno da tensão arterial, hipertensão. Transtorno do metabolismo do colesterol, né? Ou seja, um estado de estresse persistente vai gerar, né, colesterol alto, vai fazer entupimento de artérias e tal, né? Transtornos digestivos. Opa! Né? Insônia, angústia, perda de memória, dificuldade para aprender, dificuldade para gerir emoções, depressão, não depressão emocional, depressão do sistema imunológico, tanto celular como hormonal. Olha só, né? 1 minuto de estresse intenso, isso temos que lembrar, 1 minuto de estresse intenso provoca uma queda importante do sistema imunológico por 6 horas. Isso é dramático, né? Eu acho que, tendo esse tipo de informações, nós temos a responsabilidade de tratar melhor nosso corpo, porque a gente vai adoecer, né? E nós já temos falado várias vezes aqui de práticas, né, que a única forma que a gente consegue manejar o sistema simpático e parasimpático é através da respiração. Não existe outra forma, não é mental. Antes de você entrar na prática aí, que é o que vai fazer a diferença, né, do que a gente está conversando hoje, para mim, eu tenho uma coisa muito clara aí. Se você observar a nossa condição de vida hoje, né, você tem dificuldade no transporte, você tem dificuldade no trabalho, você tem dificuldade quando não trabalha, você tem dificuldades pesadas em casa. Então, a gente é a imagem de um cachorro preso numa jaula e alguém ficar batendo nas grades
o tempo inteiro para esse cachorro ficar gritando, gritando, gritando. Então, não é uma agressão física direta ao cachorro, mas você imagina o que todo esse estresse vai provocar. Um exemplo disso são pessoas que sobreviveram às guerras. Ele vem com traumas psicológicos e físicos que se estendem muitas vezes durante toda a vida da pessoa. Claro. E isso acontece com a gente também. Quando você sai do mercado de trabalho ou fica desempregado, você percebe que dentro da sua cabeça você continua trabalhando às vezes 1, 2, 3, 5 anos naquele lugar ainda. Você fica tendo discussões com as pessoas do seu trabalho 3 anos depois de ter saído de lá. Então, olha o impacto que isso promove. É um dinossauro correndo atrás de você. Agora, esse dinossauro que corre atrás de você é uma questão matemática. O organismo vai entrar no modo sobrevivência. O que faz o modo sobrevivência? A pele fragiliza, por isso que as pessoas envelhecem muito. Basta você ver os esportistas. Você pega aí o cara de 40 anos de idade, ele parece que tem 60. Uhum. A pele fragiliza, as funções de digestão são todas alteradas, inclusive secreção, como meu intestino é preso sempre, não sei porquê. Bom, né? Não tem porquê. Cai cabelo, claro. Você acha que o corpo está preocupado em regenerar células do seu cabelo, produzir células para o cabelo, quando a vida é o que está em risco? Então a gente entra num modo sobrevivência, uma falta de apetite sexual enorme, porque isso não dá para se pensar em nada, você tem que sobreviver. Então, só por isso que você disse, esse complemento que eu estou fazendo, muito provavelmente a gente está falando da imensa maioria de problemas que afligem a nossa população. A imensa maioria. E por acaso, não por acaso, essa imensa maioria também padece desses males, né, que nós estamos colocando. O problema é que aí vende-se tratamento, né, vende-se cura milagrosa. Ninguém quer fazer nada. Ninguém quer mudar o estilo de vida. O cara quer continuar trabalhando 16 horas por dia, passando 3 horas na condução, dormindo 2 horas por noite, se alimentando mal, tendo péssimos relacionamentos. Ele não quer mudar isso, ele quer continuar, né, o hábito, né, a dificuldade dos circuitos neurais que nós criamos. Então, exatamente esse ponto de dificuldade que a gente tem é porque a solução para isso não necessariamente passa pela farmacologia. Não é tomando um remédio que você vai ficar totalmente fora do ar que vai resolver seu problema. Mas a indústria farmacológica vende isso. É lógico, a indústria você tem ansiedade, toma isso. Você tem depressão, toma isso. Você está irritado, toma isso. Não somos ingênuos a ponto de desacreditar nisso. E pelo contrário, existem casos em que se faz necessário. Mas você não pode pulverizar isso na população como sendo uma forma de resolver qualquer problema. Claro. Porque não é. Né? Déficit de atenção, você dá tal coisa, tem medicamentos que são usados pela imensa maioria das crianças. Né? Descobriram que agora todo mundo tem algum problema, então muitas vezes uma técnica simples como essa que você vai passar agora, fala assim, isso é bobagem. É bobagem porque é de graça? É bobagem porque está sendo dado a você? É bobagem porque é simples? Qual que é a bobagem nisso? Olha... Ou quem é o bobo nessa história? Viu? Exatamente, mas temos que lembrar nós temos informações importantes que a gente simplesmente no dia a dia a gente joga numa gaveta e parece que esquecemos, né? Nosso corpo ele está aparelhado para uma autorregeneração, uma autocura, né? Isso vem desde a época dos essênios. Os essênios tinham técnicas, eles trabalhavam com água e barro, né? Para quê? Para limpar o corpo e deixar que o corpo sozinho se curasse. Digo mais, Petrolina, aqui no norte do país, tem um local, chama-se Instituto Madre Paulina, que aplica técnicas muito semelhantes aos essênios, só trabalha com água e barro, né, e fitoterápicos. E eu vi casos lá, em uma semana chegaram uma pessoa cheia de ferida na pele, por causa de uma diabetes altíssima, né,
e que não tinha medicamento que fazia efeito. E eu vi em uma semana essa pessoa fechar todas as feridas, simplesmente porque o corpo dele foi limpo, foi limpo o intestino, foi limpo o fígado, foi limpo os rins, né? Através de chás, banhos, né? Banhos quentes, frios, etc., técnicas, que o corpo reagiu e se curou. Agora o detalhe, se eu ouço isso, qual que é o nome do chá? Será que ele vai falar o nome do chá para mim? Não, a questão não é o chá, é porque lá você também é submetido a uma mudança de comportamento. Total, né? Total, porque você se interna dentro lá, né? Essa pessoa ficou lá uma semana, eu estava lá fazendo o tratamento de 21 dias, essa pessoa se internou também, né? Se acorda às 5 da manhã para fazer banhos, é toda uma alimentação, é oração, né? Você trata físico, mental e espiritual. Não usa tela para nada. Você está longe de todos os problemas. Desconectado do né? que está em volta. Né? Então, assim, você entra num oásis de tranquilidade. Né? Para quê? Para deixar teu corpo reagir. Né? Bom, nós podemos fazer isso aqui no cotidiano, de uma forma simples. Né? E isso que nós vamos falar agora, que nós já falamos de uma outra maneira, né? Falamos de respiração para o estado de coerência, que acho que no próximo podcast nós vamos voltar a esse tema. Sim. Mas hoje nós vamos trazer aqui uma outra técnica, que é uma técnica milenar, usada pelos yogis, né, na Índia, que eles sabiam como cuidar do corpo através da respiração. Né? São técnicas chamadas pranayama, que são técnicas de respiração. Eu vou ensinar aqui duas técnicas muito simples. Uma delas, a mais importante, que é justamente para a gente acalmar o corpo. Né? Então, nosso corpo, ele, a cada 2, 3 horas, tem uma das narinas que predomina no seu fluxo de entrada de ar. Então, narina esquerda, quando o fluxo predomina pela narina esquerda, ele estimula o lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro vai estimular o sistema parasimpático, gerando aquele hormônio DHEA, que é o hormônio que te dá placidez, tranquilidade e equilíbrio. Né? Então, a narina direita, quando ela predomina, estimula o lado esquerdo do cérebro, que justamente vai ativar o sistema simpático, que é aquele que te prepara para uma atividade mais intensa. Então a técnica é muito simples. Mão direita com o polegar, você fecha a narina direita, inspira pela narina esquerda, fundo, profundo. Com o indicador, você fecha a narina esquerda, solta a direita e exala pela narina direita. Quer dizer, o ar entra pela narina esquerda e sai pela narina direita. Exatamente. Você repete isso por 3 minutos, de 1 a 3 minutos. Olha, eu faço esse exercício e é impressionante como o teu corpo entra num estado de placidez, de tranquilidade. Você acalma o ritmo cardíaco, você acalma as emoções no cérebro, todo o teu corpo entra num estado de placidez. Porque você está jogando o quê? Esse hormônio, DHEA, para teu corpo. 3 minutos. Faça isso antes de dormir, que você vai ter um sono melhor. Todo o teu corpo vai descansar. Se saiu de uma reunião que foi um horror, vá no banheiro, faça o exercício. 3 minutos. 3 minutos. Você vai equilibrar todo o teu corpo. Agora, se você vai ter uma reunião um pouco mais tensa, etc., faz ao contrário. Faz a inspiração pela narina direita, exala pela esquerda, que você vai estar, né, colocar teu corpo num estado mais dinâmico para você, né, entrar melhor preparado. Então, são 2 exercícios. Né? Predomina a respiração pela narina esquerda ou pela narina direita, dependendo da situação que você tem. Como nós vivemos em estado de estresse permanente, né, o ideal é
dar mais preferência à inspiração pela esquerda para ativar o lado direito do cérebro para jogar hormônios de tranquilidade ao nosso corpo, né? É isso. A única forma de equilibrar nosso sistema simpático e parasimpático é através da respiração. Você não vai tirar o estresse do teu corpo apenas pensando, né? Através da respiração. Pensamento com respiração é outra técnica que nós vamos ver, que é o estado de coerência. Sim. Mas é outra técnica. Sim. Também envolve a respiração. É fundamental, né? Fundamental. Agora, o que é importante aí? O que está sendo passado é uma ferramenta. Isso. É uma ferramenta. Não dá para alguém fazer por você. É só você fazer. E não é tão complicado assim, né? Olha, quando a gente sente os benefícios, né, vira um hábito. Porque você sente o benefício. Depois de 3 minutos você sente, literalmente, nossa, mudou meu estado de espírito. Agora, quando for fazer o exercício, claro, né? Faça num local um pouco mais tranquilo, se for possível. Claro. Né? Feche os olhos, né? Procure ficar sentado, de preferência de uma forma um pouco mais confortável. Não, eu acho que isso é redundante falar, mas é importante só para... Coluna ereta. Com a coluna ereta. É uma prática, não muda muito, né? É que está tudo interligado, né? É claro. Coluna ereta, né? Coloca nossos canais de bengala, facilita, né? Facilita a circulação. Facilita o fluxo de energia, né? Pelo corpo todo. Mas os efeitos são muito rápidos, né? Muito rápidos. E dependendo do nível de estresse que você está, ele é imediato. Imediato. Olha, eu tenho feito esse exercício até para dizer, puxa vida, funciona mesmo? Não, funciona mesmo. É fantástico.